Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo que eu estava devendo para o pessoal do WhatsApp. Eu coloquei uma enquete para vocês nessa semana com 2 temas que faziam referência aos jovens e ao mercado de trabalho. E houve ali uma votação, né, nessa enquete e vocês optaram por um tema, o qual eu vou fazer uma análise completa hoje para você, trazendo o repertório, trazendo 2 argumentos que eu utilizaria e análises e observações sobre esse tema. Então vamos lá comigo que eu quero agora, né, apresentar para vocês esse tema, discutir esse tema para que você adquira ainda mais conteúdo, ainda mais informação e passe a partir de agora a analisar melhor os seus temas e além dessa análise argumentar com mais consistência. Muito bem, e o tema, né, votado e escolhido pela maioria foi os impactos da romantização da produtividade na saúde mental dos jovens. Então, como o meu e-book ele já trabalha com você, né, a análise da expressão-chave dos comandos, vocês viram neste e-book e em aulas que eu já abordei com vocês, a importância de interpretar e entender cada comando, cada termo dentro da análise temática. E agora, o que nós vamos fazer é exatamente isso, colocar em prática como se nós estivéssemos já planejando o nosso texto, tá? Então, quando o estudante, né, ele lê esse tema que foi abordado, que foi apresentado, que é esse aqui, né, os impactos da romantização da produtividade na saúde mental dos jovens, quando ele lê esse tema, muitos acabam pensando apenas em ansiedade e excesso de tarefas. E sim, esses 2 termos eles estão diretamente relacionados ao tema, mas a gente precisa aprofundar ainda mais dentro do nosso texto, tá? Mas o ponto central da proposta não é simplesmente produtividade, ou seja, se você ficar falando só de ansiedade, de excesso de tarefa, nós vamos ficar num âmbito superficial dentro desse texto. E o que eu preciso é que você aprofunde, que você desenvolva o tema para que você tenha um resultado impecável e um resultado aí, né, pensando no Enem 900 mais. O foco, tá, deste tema está na romantização dela, ou seja, a gente vai falar de produtividade sim, mas nós vamos fazer uma abordagem com relação a essa romantização que é feita na sociedade atual, tá? E entender, né, além disso, a diferença, né, que muda completamente a qualidade da sua argumentação. Então, pegando alguns trechos, alguns comandos, tá? Que o próprio tema traz para a gente analisar. Então, primeiro a gente vai analisar a palavra, o termo impacto. Essa palavra, ela funciona como um comando indireto na proposta, tá? Então, é uma palavra, é um termo que exige consequências, efeitos sociais, desdobramentos psicológicos, prejuízos individuais e coletivos, ou seja, não basta apenas, né, você explicar o que é a romantização da produtividade. O estudante, no caso você que vai prestar a prova do Enem, que vai prestar os vestibulares, você precisa mostrar o que ela causa na saúde mental dos jovens. Então, a gente traz essa romantização, né, exigindo ali as consequências dessa romantização, os efeitos sociais, os desdobramentos, mas mostrando de forma direta o impacto que isso causa, né, na saúde mental desses jovens. Se o estudante apenas definir produtividade tóxica, por exemplo, e não mostrar os seus efeitos concretos, ele enfraquece a argumentação e você pode, inclusive, tangenciar o seu texto, tá? Então, quando a gente fala de impacto, você precisa levar em consideração todas essas abordagens que eu apresentei para você agora. Ainda falando do tema, nós temos ali
romantização da produtividade. Sim, nós precisamos falar da romantização da produtividade, tá? Essa é uma expressão, né? Ela é a mais importante do nosso tema. É importante que você retome ela em todos os parágrafos, inclusive. E aqui existe uma crítica implícita, tá? E essa crítica implícita, ela precisa ser percebida por você. A proposta, né, temática, ela não fala apenas sobre trabalhar muito ou estudar muito. Ela fala sobre transformar o excesso de produtividade em algo admirável, desejável e até moralmente superior. Então é um cuidado que nós precisamos ter. Então a produtividade, em até certo momento, ela é benéfica, tá? Mas romantizar esse excesso, né? Admirar esse excesso, ele pode ser nocivo, ele pode ser prejudicial. O que você pode explicar ali dentro do seu texto e trazer, né, acerca da romantização da produtividade? Então, você pode falar um pouquinho da valorização do cansaço, a ideia de que descansar é fracasso, né, é a visão que parte da sociedade tem. Uma comparação, né, trazer essa comparação constante nas redes sociais, o quanto as pessoas se comparam, né? Então existe lá um seguidor, um influencer que você segue, por exemplo, que ele acorda às 4 da manhã, aí ele tá na academia, depois da academia ele tem uma reunião, e aí ele ou ela cuida dos filhos, leva para a escola. Então existe uma comparação, nossa, quantas coisas essa pessoa consegue fazer ao longo do dia e eu não consigo. Então existe essa comparação. E quando a gente fala, né, de romantização da produtividade, isso está implícito. Temos também a pressão para performar o tempo todo. Sabe aquela apreciação do tempo ocioso? O não fazer nada, ele é benéfico, mas numa sociedade em que nós temos essa supervalorização da produtividade, o indivíduo, ele pode sofrer uma pressão do tipo, eu não estou entregando conteúdo, eu não estou produzindo, eu não estou, né, performando, e isso pode ser prejudicial. Então é um cuidado que nós precisamos ter. E essa romantização, ela aparece em frases como: dormir é perda de tempo. Então aqui é uma questão concreta, inclusive, que as pessoas trazem. Ah, você vai dormir e vai perder tempo da sua vida, tá? Enquanto eles dormem, eu trabalho. Descanso é para os fracos. Ih, vai descansar? Esse aí, descanso não é para mim, é só para quem é fraco. E isso acaba criando um modelo irreal de sucesso e levando a esse esgotamento. Temos também, né, aqui mais dois termos: falar da saúde mental e falar dos jovens, porque é o nosso público. E eu não posso esquecer. Quando eu falo da saúde mental, aqui o que o estudante, né, ele precisa ampliar essa visão de saúde mental e entender que saúde mental não se remete apenas à ansiedade. Eu preciso ir além. A ansiedade é um fator? Sim, mas existem consequências ainda maiores, ainda mais profundas. E o que pode envolver, né, quando a gente fala de saúde mental, e você precisa trazer dentro do seu texto exemplos concretos. E aí nós podemos falar, né, obviamente da ansiedade, mas trazer o burnout, o esgotamento emocional, a culpa, né, que o indivíduo, o jovem, tem ao descansar, a baixa autoestima, a sensação constante de insuficiência, crises de identidade, né, que ele pode desenvolver, e até mesmo uma dependência de validação. Ou seja, ele fica dependente a receber a aprovação dos outros, de terceiro, para aquilo ser validado como sendo algo bom. E para finalizar, né, a análise temática, o que a gente precisa entender? Nós estamos falando dessa saúde mental, dessa romantização com relação aos jovens, esse é o nosso público, então eu não posso, em hipótese alguma, falar da sociedade de um modo geral, tá? Eu preciso sempre voltar o meu texto e falar dos jovens. Esse recorte, ele é extremamente importante. Então, você não pode se perder aí no caminho, tá? Leia muito bem o seu recorte temático, a sua análise, né, textual, para você produzir um texto e não tangencial ou até mesmo zerar.
Quando a gente fala dos jovens, né, a discussão ela deve sempre considerar a adolescência, a construção de identidade que o jovem passa por isso, a influência das redes sociais, a pressão acadêmica, porque a escola, né, a gente sabe, ó, ela vai cobrar, ela vai ser exigente. Temos aí os vestibulares, o mercado de trabalho e também a necessidade de aceitação social. Então, quando a gente fala de juventude, a gente fala desse público, desse recorte, tá? Ele é muito importante e que você leve em consideração todas essas abordagens. Aqui, você pode destacar, por exemplo, que os jovens são mais vulneráveis, e essa palavra é importantíssima para você utilizar no seu texto, porque esse jovem, ele ainda estão formando uma percepção de valor pessoal. Então, eles estão em desenvolvimento, eles estão se encontrando, se reconhecendo, tá? Após, né, falarmos aí dessa análise temática, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu vou falar sobre o eixo central do nosso tema, então eu vou trazer inclusive um repertório específico e nós vamos abordar 2 argumentos. Então, quando a gente fala, né, do eixo central, do tema ali da nossa redação, da nossa proposta, o problema não é ser produtivo, tá? Então, a gente precisa entender que o meu recorte temático, ele não fala que é um problema a produtividade, tá? O problema começa quando o valor humano passa a ser medido exclusivamente pelo desempenho dele, tá? Então, pode ser um problema, mas quando a gente tem, né, esse tipo de análise. E essa frase, né, ela praticamente resume o quê? A sua tese. Então, ser produtivo não é um problema, tá? O problema vem nessa romantização, vem quando o valor humano, a análise humana, tá? A valorização daquele ser passa a ser medido exclusivamente pelo desempenho, pela produtividade, por aquilo que ele entrega. E quando a gente fala de repertório, né, sociocultural, eu trouxe um estratégico que está diretamente relacionado ao nosso tema. E o repertório, né, é a sociedade do cansaço, que a gente tem aqui do filósofo Byung-Chul Han. E ele afirma, né, que a sociedade contemporânea transformou o indivíduo em explorador de si mesmo. Então, ele fala dessa transformação no qual a sociedade contemporânea, ela transforma aquele indivíduo, mas que ele se cobra, ele exige muita produtividade de si próprio, tá? Ou seja, antes lá no passado, e essa é a crítica, né, do nosso filósofo, antes existia uma exploração externa. Hoje, as pessoas, elas se pressionam constantemente para produzir cada vez mais. O sujeito, o indivíduo, ele acredita que ele precisa performar o tempo inteiro, tá? E qual que é o resultado, né, disso tudo? O esgotamento, a ansiedade, o colapso mental. Esse repertório, ele encaixa perfeitamente no tema, ele está diretamente relacionado. E o nosso filósofo, ele mostra, né, com essa teoria dele, que o excesso de cobrança deixou de vir apenas da sociedade e passou a ser internalizado, e é aqui que está o nosso problema, pelo próprio indivíduo. É aquela autocobrança. Eu preciso performar, eu preciso entregar, eu preciso produzir, eu preciso, né, estar ali entregando algo, né, que diz respeito a essa produtividade. E aí, diante, né, desse repertório, dessa análise, eu trouxe 2 argumentos que eu trabalharia com esse tema. Então, anote aí que esses 2 argumentos, eles são muito bons e podem ser usados para diversos temas. O primeiro deles, redes sociais e a comparação constante. Qual que é a ideia central desse argumento? As redes sociais, elas transformam produtividade em espetáculo, e isso é uma afirmação. O que você pode desenvolver nesse argumento? Falar de rotinas que são irreais, influencers de alta performance, estética do cansaço,
uma comparação constante e a pressão para render o tempo inteiro. Então, quando a gente vê esse tipo de rotina na rede social, a gente vê tudo que o influencer, aquele profissional está entregando e está fazendo. E muitas vezes a gente não vê os bastidores. Quais são as ajudas que ele tem, né? Que tipo de conteúdo de profissional tá ali apoiando aquele sujeito para ele conseguir dar conta e entregar tudo aquilo que ele entrega, tá? Esses bastidores muitas vezes ele não é mostrado, ele não é visto. Quais são as consequências disso tudo, né? A sensação de fracasso, porque ele consegue, eu não consigo. A ansiedade está presente aqui e a insuficiência permanente. Então, o jovem, ele passa a acreditar que descansar significa estar ficando para trás. Então, eu não posso descansar, eu também preciso performar, eu também preciso produzir, eu também preciso entregar cada vez mais. E o nosso segundo argumento, que a gente está chegando ao fim, é a associação entre valor pessoal e desempenho, tá? Como que acontece? Qual é a ideia central desse argumento 2? A sociedade, ela condiciona, né? Ela passou a condicionar o valor humano à capacidade que ele tem de produzir. Você pode desenvolver, por exemplo, a questão da meritocracia externa, a meritocracia, né, extrema, a pressão escolar, a cobrança familiar, a hipercompetitividade e o medo de não alcançar sucesso. Quais são as consequências, né, de viver, né, neste formato? O burnout precoce, crises emocionais, perda da autoestima e o adoecimento psicológico. Então, quando a produtividade ela vira identidade, o fracasso deixa de ser um evento e passa a aparecer uma definição pessoal, tá? Então, é um cuidado que nós precisamos ter, que está relacionado diretamente com o nosso tema. E temas, né, como esse que vocês votaram e vocês escolheram, eles mostram que a redação do Enem não cobra apenas uma escrita, ela cobra uma leitura crítica da própria sociedade. Então, o estudante que consegue perceber os mecanismos, né, invisíveis por trás dos comportamentos, ele constrói uma argumentação muito mais madura, profunda e diferenciada. Então eu quero que você, estudante, você que vai prestar o Enem, se você não vai, compartilha esse vídeo com um estudante, com alguém que você sabe que vai prestar a prova, para que ele aprenda a analisar os temas e entenda aí a lógica da argumentação. Porque não é só explicar, não é só expor o seu pensamento, você precisa trazer todos os desdobramentos para produzir um bom texto, para conseguir um bom resultado. Tá certo? Vejo você no próximo vídeo. Até mais!